Olá, comunidade querida do canal Paz e Bem, comunidade querida da Pós TV 247, eu sou Mauro Lopes. Este é o programa Paz e Bem, um programa Paz e Bem especial nesta sexta-feira, 4 de junho de 2021. Ele foi pré-gravado, eu gravei esse programa. Estou de folga, hoje eu vou dormir. Enquanto vocês estão assistindo aqui o Paz e Bem, eu devo estar dormindo esse horário. Consegui uma folga esses dias por conta do feriado de Corpus Christi, mas eu não quis deixar a comunidade sem esse olhar sem a escuta, o olhar e o diálogo com o Paz e Bem. E aí convidei um mestre, nosso guru, Pedro Lima Vasconcelos. Pedro e eu temos uma longa trajetória já. Eu conheci o Pedro quando ele era colega de minha mãe que já morreu no início da pandemia do coronavírus. Conheci Pedro muitos anos atrás, quando ambos eram professores na Pontífice Universidade Católica, a PUC, de São Paulo. Depois passaram-se os anos e eu reencontrei Pedro. Um dia vejo ele entrando e foi ser meu professor durante o curso de teologia que eu fiz na Escola Dominicana de Teologia. E sempre me impressionou demais o Pedro, porque ele sentava, abria a Bíblia, era professor de Bíblia, lia a Bíblia, ele começava a ler a Bíblia e começava a interpretar o texto bíblico a partir da sua literalidade, das indicações que o próprio texto nos dava do que tinha acontecido. E tanto eu quanto eu já era mais velho, era alguém fora do padrão na escola de teologia, mais velho, não tinha a menor intenção de ser padre nem nada, mas a maior parte eram meninos e meninas, né? Querendo, desejosas de ser freiras ou padres do caminho religioso, e todo mundo espantado. Eu sei que ele abalou muita gente naqueles cursos. Aí perdemos contato de novo. Aí as redes sociais nos aproximaram. O Pedro foi para Maceió, eu fiz uma jornada longa também, como jornalista, empresário, como experimento de monge, depois voltei ao jornalismo, e aí nos reencontramos exatamente por conta do Paz e Bem, do lançamento do Paz e Bem, e aí o Pedro me procurou um dia e começamos a conversar, e aí saiu o curso de Canudos, depois o Retalhos da Nossa História, depois o curso sobre a espiritualidade do Islã, depois o curso sobre os evangelhos, e agora estamos nessa jornada da espiritualidade, da oralidade e a escritura da espiritualidade que atravessa a humanidade. E aí, com isso, vamos ficando cada vez mais amigos. Pedro em Maceió, eu em São Paulo. Antes de ter Covid, antes de ter pandemia, a gente até nos encontramos algumas vezes em Recife, em Maceió e em São Paulo. Que bom que a gente está junto, né, Pedro? Pera, fechei teu microfone, que estava dando eco. Eu vou repetir a fala que eu quero ouvir o que você falou no comecinho. Que bom que a gente está junto, Pedro. E eu repito o que eu comecei a dizer. Prazer, Mauro, por hoje e por essa história que você sumarizou, né, que fez com que nossos caminhos se encontrassem e desembocassem nisso que estamos fazendo, né, por uma satisfação muito grande minha, pela amizade que a gente estabeleceu, consolidou e só vai reforçando, né, a cada dia, pelas afinidades, pelas trocas, pelos aprendizados mútuos, enfim, pelas solidariedades daqui e dali. É um prazer muito grande rememorar essa trajetória de uns tantos anos, né, e de estar hoje aqui com você. Uns tantos, muitos anos, né? Muitos anos. Então, para mim, é uma alegria grande a gente estar aqui. Esse é o programa Paz e Bem de número 926. Gente, estamos caminhando para 1000 programas Paz e Bem. Mas se a gente está caminhando para 1000 programas Paz e Bem, o curso de Pedro sobre textos sagrados na história irá na próxima semana para a sua 13ª aula. 13ª aula já de um curso que é o projeto, eu de vez em quando falo mais ambicioso, eu não sei se é o mais ambicioso, mas é um projeto ambicioso, que é, ao longo de 2 anos, navegar nas geografias e no tempo das distintas espiritualidades que povoam a história da humanidade. A gente tem 13 aulas, estamos lá no Extremo Oriente ainda. Começamos com... O Pedro sempre gosta de
preparar o terreno, né, com aulas introdutórias, depois o Japão, a China, estamos de partida para a Índia agora, depois vamos para a Europa, vamos para a África, vamos para as Américas, vamos fazer a jornada toda. Então, eu queria, nesse país, bem, Pedro, te perguntar, assim, que questões já surgiram para você até agora, nessa caminhada que veio de China, de Japão e China, mas eu sei que você já está olhando para frente, né? Questões te interrogam, né, para frente, nesse curso, e mais do que no curso, né? Nesta jornada pelas espiritualidades, né, da humanidade. Então, Mauro, você sabe, inclusive você disse aí para o nosso público, né, que eu venho dos estudos bíblicos. Então, o objeto Bíblia, digamos assim, vamos chamar de objeto, a falta de outro nome, ele me encantou. E eu me lembro bem quando é que foi que eu tive aquele estalo. Eu tinha lá pelos meus 18, 19 anos, escutando um professor, um excelente professor, diga-se de passagem, né? E as questões do livro, as questões da antiguidade do livro, as questões referidas à confecção mesma do livro, me encantaram muito, e isso me fez enveredar pelos estudos da Bíblia. Em relação a isso, eu fiz a minha formação, inclusive meu estudo em São Paulo tem a ver com isso. Você deve ter conhecido o Frei Orgulho, claro, né? A professora Ana Flora, responsáveis pela tradução da Bíblia de Jerusalém, né? Eu pude estudar com eles, aprendi muito. Depois, o professor Milton Schwantes, né? Enfim, foram figuras marcantes neste percurso. Mas, quanto mais a trajetória foi acontecendo, mais eu comecei a querer saber do que estava para além do livro. Aliás, o próprio processo de estudos colocava isso, né? A necessidade de ler os textos considerando a sua historicidade, considerando o seu enraizamento social, cultural, religioso, né? Ou seja, não ler os textos apenas como letras, mas como expressões de dinâmicas humanas, de buscas humanas, de conflitos, né? Derivados dessas buscas de todos os tipos, né? E já no meu mestrado, eu estudei um texto do Novo Testamento, mas eu comparei esse texto com uma versão que não estava no Novo Testamento, estava fora dele, estava entre os chamados apócrifos. E, bem, então existe vida fora daquilo que foi padronizado, daquilo que foi canonizado. Espera. Dessa busca. O que são, Pedro? Explica, talvez muito, porque nem todo mundo aqui tem afinidade com o cristianismo e com os estudos bíblicos. Tudo. O que é um texto apócrifo, falando em termos da Bíblia cristã, da Bíblia judaico-cristã? Então, é um termo que se costuma utilizar para falar de textos semelhantes àqueles que se encontram tanto na escritura judaica quanto na Bíblia cristã, mas que não fazem parte, né, da lista e deste conjunto, deste volume, ou destes volumes, né, se tratando da escritura judaica e da Bíblia cristã. Então, são outros evangelhos, são outros apocalipses, são outras cartas, são outros livros de profetas e outros títulos similares, né? Na falta de outro nome, se costuma chamar esse conjunto de apócrifos, né? Então, você tem os apócrifos judeus, os apócrifos cristãos, uma nomenclatura apenas para a gente designar uma literatura vastíssima, para além daquilo que foi acolhido, né, no interior da escritura judaica e da Bíblia cristã. Ora, Mauro, com isso, os estudos me levaram ao Islã. E na hora que... Mas como o Islã? Sim, é o Islã, o Corão. O Corão está
mergulhado no mesmo universo do qual nasceram os textos que formam a escritura judaica e a Bíblia cristã. Então, eu fui desenvolvendo ao longo do tempo essa disposição em ir abrangendo mais, ir abrindo o olhar para perceber em outras expressões, em outras latitudes, em outras longitudes, em outras conjunturas, a expressão do texto escrito, e do texto escrito reconhecido de alguma forma como inspirado, revelado, digno de uma reverência particular, porque comunicador de determinados conteúdos que deveriam ter uma aceitação diferenciada, porque teriam a ver com as dinâmicas da vida, com a busca do sentido da vida, da existência, o direcionamento da vida social, etc, etc. Então, com isso, eu fui alargando meus interesses, e mesmo quando trabalhei na PUC, né, você fez referência a isso, eu fui responsável por um campo de investigação na área da ciência da religião, que eram justamente os textos sagrados, as várias expressões religiosas. Então, por esse processo de ampliação do olhar, né, eu vou identificando aqui e ali, né, similaridades, diferenças nas formas pelas quais os diversos grupos humanos, né, foram construindo a partir dos seus cotidianos, né, expressões, modos, organizações que tinham a ver com esta dimensão última da vida, as chamadas situações limites, né, da vida, e como isso, em várias tradições, ganhou a forma do texto escrito. Mas isso também me fez alargar mais um pouco o horizonte, e os outros grupos que não fizeram a experiência de colocar conteúdos relevantes, conteúdos centrais, em forma escrita. Como é que isso aconteceu? Daí o tema da oralidade. E aí chegamos ao nosso tema, né? Textos sagrados na história, nas várias histórias, nas múltiplas histórias feitas pela humanidade, textos esses que têm a forma escrita, que têm a forma da oralidade, e as dinâmicas entre o oral e o escrito, que, né, também são de múltiplas formas. Enfim, chegamos, né, a essa proposta que agora o Paz e Bem, em parceria com 247, está veiculando para uma grande satisfação minha. Agora, é muito interessante, porque eu não sabia dessa sua passagem na PUC por ser responsável pelos textos sagrados, não os textos sagrados do cristianismo, mas os textos sagrados da humanidade. Então, de certa maneira, esse nosso curso, né, Textos Sagrados na História, Oralidade e Escrita, ele tem um sabor de revisitar aquilo, revisitar um lugar por onde você passou, né, tempos atrás. E é muito interessante, porque acho que duas questões. Primeiro que tudo que a gente estuda e pesquisa e escreve na vida pode parecer que é sobre os outros, pode parecer que é algo sobre uma objetividade, mas no fundo é sempre sobre aquilo que nos diz respeito, né? Em geral é sobre nós mesmos, né? Ou sobre nós mesmos em relação com aquele objeto do estudo. Então, nós sempre estamos tratando de nós mesmos, no final, né? E segundo, essa dinâmica da vida, né? Eu costumo dizer, a dinâmica da vida, ela é uma espiral, né, que a gente pode usar ela ascendente ou descendente, tanto faz, depende da maneira como você vê. Mas, então, quando a gente está fazendo a espiral, tem um ponto, e esse ponto, ele acontece aqui, e ele acontece no próximo degrau, e ele acontece no próximo degrau. Então, a gente revisita, ao longo da nossa vida, os mesmos pontos. Quem faz terapia sabe disso, né? O processo terapêutico é um revisitar constante dos pontos por onde você passou, né? Ao longo da vida, só que você vai revisitando, não é exatamente o mesmo ponto, né? Porque pela espiral da vida você já não está mais no mesmo lugar também, né? Então, acho bem interessante trazer essa ideia de que você está fazendo o curso de algo que já fez
foi parte integral da tua vida tempos atrás. Achei bem legal. Sim, e daí a minha satisfação, que eu já expressei a você de tantas vezes, de tantas formas, né, de poder veicular essa proposta, levar adiante essa proposta, pensando em voz alta. Né, pensando em voz alta, dialogando com a comunidade, né, uma comunidade que participa muito, pergunta, questiona, faz reparos. Isso tudo é muito bom, né, porque vai enriquecendo a maneira de abordar, né, esses verdadeiros tesouros da humanidade, que são esses registros. Né? E descobrir que entre os povos pré-colombianos, os povos originários aqui deste continente que veio a ser chamado de América, nós tivemos um monumento como o Popol Vuh, é um livro do qual a gente vai tratar, deve tratar ao longo aí do nosso percurso. Isso foi um motivo de um espanto imenso para mim. Eu me lembro a primeira vez que eu tomei contato com este material. E o caminho na direção da oralidade foi uma decorrência, Mauro, na minha trajetória. Porque, como eu dizia, o meu foco nos primeiros tempos era no livro, materialmente falando, né? Aí você descobrir, né? Não, mas o escrito está perpassado de uma dinâmica muito mais ampla, que é a dinâmica da fala, que é a dinâmica da comunicação pela palavra pronunciada, pela palavra dirigida, pela palavra que é reproduzida, que é recriada, que é inventada. Nesse sentido, foi muito importante para mim, e aí, de novo, Paz e Bem me permitiu retomar alguma coisa que foi e continua sendo tão importante. Foi importante demais para mim descobrir não só aquilo que eu costumo dizer, as histórias que fizeram a Bíblia, ou as histórias que fizeram cada um dos textos. Né? A gente falava essa semana ainda sobre o Tao Te Ching, né? O mundo, as filigranas do mundo da vida da antiga China que repercutem na constituição dos textos que formam lá o Tao Te Ching. Mas no caso do que eu vinha falando antes, perceber não só as histórias que fizeram os textos, mas as histórias que os textos fizeram. Então, para mim, foi muito importante e foi isso que me levou ao Belo Monte de Antônio Conselheiro. Dar-me conta de que a Bíblia judaico-cristã ela não foi um patrimônio exclusivo de grupos letrados, mas seus conteúdos viajaram por corações e mentes que não necessariamente lidavam com a letra escrita, mas esses conteúdos vieram, chegaram, deixaram suas marcas, fizeram história. Né? E muitas vezes pela via da oralidade. Né? Tantas e tantas vezes pela via da oralidade. Né? Porque era uma encenação, era alguma coisa que se escutou, e isso começava a ganhar vida, ganhar significação em outros contextos, na medida em que esses conteúdos iam sendo transmitidos. Então, o tema do Belo Monte chegou à minha vida, né, por conta disso. Pela pergunta que comecei a fazer, no caso da Bíblia, como é que este livro fez história, trazido pelo colonizador, como é que ele fez história na formação não apenas da elite governante, mas fez história na formação da cultura brasileira, inclusive na cultura popular. De sorte que pensar essas coisas mostra, primeiro, um enraizamento muito grande dessas referências na cultura popular, nesses últimos 500 anos, e me leva à conclusão de que se a gente não toma a sério
a presença de referenciais como esses na cultura, nosso olhar para a cultura e para as dinâmicas socioculturais fica comprometido. Nesse sentido, a expectativa do nosso curso, que tenho para com o nosso curso, é que ele nos favoreça, né, um mergulho sempre mais atento a elementos que podem não fazer sentido para mim, mas ao fazerem sentido para milhões de pessoas, milhões de seres humanos, opa, tem alguma significação, tem alguma relevância. Né? Claro. E é importante levar isso. E nessa hora, de alguma maneira, vai nos pegar, né? Vai nos pegar no sentido de que algum sentido fará ou trará para nós, você, eu e todo mundo que assistiu o curso. Tá aqui, ó. Isso aqui é um dos belos filhotes dessa trajetória do Pedro, e da qual eu tenho enorme alegria e honra de participar. Está aqui. Deixa eu ver se está na íntegra aqui. Tá aqui o livro. Canudos de Antônio Conselheiro a Lula da Silva. Está aqui. Esse é a resultante, ou uma das resultantes, porque teve tanto bom fruto esse curso, do curso. Então, aqui está. Quem assistiu o curso do Pedro, aqui no canal Paz e Bem, na Pós TV 247, quem ouviu falar, quem assistiu uma ou outra aula, está aqui o livro. No livro tem o curso e muito mais, né? Tem um avançar do Pedro também nas suas pesquisas e indagações. Foi realmente muito importante para nós e muito interessante, né? Que o curso, em determinado momento, logo do seu começo, foi abordado por um tal Luiz Inácio Lula da Silva, que se tornou protagonista também, né? Foi muito importante isso, né? E a gente está sentindo essa experiência agora, né, Pedro? Que é de as pessoas da comunidade que no chat participam, como elas vão, ainda mais que a gente está visitando espiritualidades que para as quais as pessoas foram despertadas pessoalmente, né? A gente já reparou, né? Muitas pessoas aqui são tocadas e têm sua vida guiada pelo Tao Te Ching, né? Por outras expressões que a gente tem assistido, e vai ser assim. Então, pessoas até que nos ensinam, né? E participam, são como que co-professores e professoras desse curso. Muito legal, né, Pedro? Assim como Lula foi no caso do Canudos, né? É uma experiência muito rica, eu dizia, né? As pessoas trazem as suas questões, trazem as suas observações, trazem reparos, trazem sugestões, né, de abordagem desses textos, e justamente considerando a sua pretensão, que é muito grande, né? Que é abordar os textos nas histórias que os fazem, mas nas histórias que esses textos fazem. E esses textos fazem história, como você acabou de dizer, nas vidas de pessoas hoje, na contemporaneidade. Nos casos que você citou. Em outros casos, os livros ficaram com seus efeitos presos a um passado, rompidos por alguma situação histórica. Né? De maneira que esse diálogo é sempre muito promissor, muito enriquecedor. Pensar em voz alta e pensar conversando, pensar trocando ideias é sempre muito bom, né? Muito bom. Você sabe, Pedro, que eu costumo me definir como um católico de fronteira, né? Um católico que estou nas fronteiras, né, do catolicismo. E eu sinto que esse teu curso, do qual tenho a honra de ser o moderador, o monitor, não está me levando além das fronteiras, né? Ele está cada vez ampliando mais a dimensão dessas fronteiras. Acho que está sendo muito, muito legal. Está sendo uma jornada de espiritualidade para mim, de fato. Uhum. O tamanho da fronteira, né? O tamanho do território, né? Vai aumentando. Legal. É isso, gente. Precisamos encerrar nosso Paz e Bem, um Paz e Bem especial de conversa com Pedro Lima Vasconcelos sobre a jornada de espiritualidade do Pedro, minha e de toda a humanidade. E convido, então, cada uma, para nos acompanhar nessa viagem pelos textos sagrados que conformaram a jornada de espiritualidade da humanidade ao longo dos tempos, né, e nas suas diversas geografias.
é algo para quem é do universo do cristianismo, para quem não é do universo do cristianismo, para quem acredita, para quem não acredita, para todo mundo que quer acompanhar algo que é tão fundamental na história dessa turma chamada humanidade. Obrigado, Pedro. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Mauro. Só digo uma última coisinha, né? Eu tenho a pretensão, e sei que você vai concordar comigo, de que este curso nos ajude a entender melhor aquilo que um pensador, do qual eu gosto muito, está fazendo 100 anos esse ano, um pensador francês chamado Edgar Morin, ele chama de identidade terrena. Nós somos seres, pessoas que, além das pertenças particulares, temos uma grande pertença comum, que é o nosso planeta. Uhum. Nós somos uma humanidade espalhada, dispersa no planeta. Então, conhecer o que seres, pessoas como nós fizeram, continuam fazendo, é de grande valia, de grande necessidade em tempos de intolerância, de violência, de xenofobia, etc, 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 né? Para que nos entendamos enquanto humanidade. Muito obrigado, Mauro, pela oportunidade dessa troca. Obrigado a você. Façamos esse caminho, gente. Boa sexta-feira para todo mundo. Paz e bem.